de Mateus 7, verso 13 e 14, que diz assim: os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontram. Aqui nós falamos de dois caminhos, né? O estreito e o largo. Existe dois caminhos. O largo quer dizer, tem tudo de bom naquele caminho largo. Ele é espaçoso, ele tem muito espaço, tem tudo de bom lá. E lá na frente, o que é que você vai encontrar para a sua alma? Nada. Tem tudo de bom para beneficiar a carne, porque a carne é quem se beneficia de todas as coisas boas aqui da terra. E tua alma, né? E a tua alma não precisa? Então, temos que procurar o caminho estreito, porque o caminho estreito nos conduz à vida eterna. E são tão poucos os que entram por elas, que poucos querem seguir os caminhos do Senhor. Poucos os que querem entrar pela porta estreita, porque ela é espinhosa, ela tem espinho, ela é muito apertado o caminho, e são poucos os que querem entrar por ela. O caminho a largo, ele leva a tudo quanto é bom. Leva a farra, leva a bebida, leva tudo que é bom. É bom para, como eu já falei, bom para a carne, mas para a alma ele não é nada bom. Então vocês que estão nos ouvindo, se procure a ler a palavra de Deus, a ouvir, né, a palavra do Senhor e entrar por essa porta estreita, que ela é apertada, mas é tão bom lá no final, porque você tem a certeza do que você está trabalhando aqui para o encontro com o Senhor, né? Porque nós temos que trabalhar para o encontro com o Senhor pela alma da gente, porque aqui na terra nós não temos nada. É tudo como o caminho largo fala, né? E eu já quero também mandar uma saudação para as irmãs de Santa Luzia, também, né, que a gente não falou ainda, nas irmãs de Santa Luzia, para as irmãs do assentamento, as irmãs da Várzea, do conjunto, todos vocês que estão aí em nossa escuta. Então, meditem nessa palavra que eu falei e ouça o que ainda vão ouvir, em nome de Jesus. E eu quero trazer aqui uma palavra, um momento de reflexão para nossas vidas, que se encontra aqui no Evangelho segundo João, o Evangelho de São João, no capítulo 21, que diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez, versículo 2, e estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. E disse Simão Pedro: vou pescar. E disse-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram, e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se aproximou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? E respondendo-lhe, disseram: não. E ele disse: lance a rede para a banda direita do barco e achareis. E lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Louvado Aleluia. Seja Deus. Glória a Deus. Nós vemos aqui, prezado ouvinte, eu sei que você que conhece a palavra de Deus, você sabe o que é que essa palavra quer dizer. Nós vemos aqui que esse povo, eles andaram com Jesus, e Pedro, ele teve esse momento de fraqueza, porque eu sei também que vocês sabem que Pedro, ele era pescador. Quando Jesus passou, ele estava pescando e Jesus chamou ele para seguir
a Jesus, e ele largou a rede lá e foi embora trabalhar na obra de Deus. E a palavra de Deus diz que chegou um momento que Pedro, ele desanimou, vamos dizer assim, né? Pedro desanimou e disse assim, eu vou pescar. E o pior é que Pedro não estava só, os outros discípulos estavam com Pedro. E a palavra de Deus diz que quando Pedro, ele deu essa sugestão, todos resolveram acompanhá-lo, né? E nós sabemos que quando Pedro disse, eu vou pescar, ele estava dizendo, eu vou voltar atrás. Porque quando eu faço uma coisa e deixo de fazer essa coisa e digo que vou fazer de novo, eu estou simplesmente voltando ou querendo voltar de onde eu saí. Né? Ele disse, eu vou pescar. Aí os outros disseram, nós vamos também com você. Eu vou resumindo aqui o texto, que ele é muito longo. Aí nós vemos aqui que quando a gente sai dos planos de Deus, da presença de Deus, a gente simplesmente está perdendo o tempo da gente. E a palavra de Deus diz que eles foram. Pedro disse, eu vou, e foi. E os outros acompanharam. Só que eles tiveram um grande problema, porque quando a gente sai do centro da vontade de Deus, a gente simplesmente, no ditado popular, a gente quebra a cara. É verdade. E eles foram com Pedro. E a palavra aqui diz que eles passaram a noite todinha. Lançava a rede aqui, ali, acolá, que nem diz o ditado, né? E eles ficaram ali naquela peleja. E não pegavam nada, porque quando a gente sai do centro da vontade de Deus, a gente simplesmente não ganha nada com isso, só tem prejuízo. Então eu convido você nesta manhã que está pensando em voltar a fazer o que você fazia antes, né? Voltar a pescar onde você pescava. Eu sei que você está entendendo a forma que eu estou falando. Então, se você estiver pensando isso, sabe de uma coisa, que você vai ter um grande prejuízo. Porque nós vemos aqui homens que andaram com Jesus e resolveram voltar para o lugar que eles trabalhavam. E simplesmente eles perderam o tempo. Até então, Jesus vendo a situação daquele povo, Jesus disse, eu vou lá abrir os olhos daquele povo ali. E a palavra de Deus diz que Jesus foi. E quando Jesus chegou lá, Jesus, ele bateu na tecla, já para dizendo assim, eu vou logo chegar e dizer diretamente que eles saíram do foco, eles perderam o foco. E Jesus chegou lá e já perguntou assim, ei filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Veja aí onde Jesus chegou perguntando, né? Vocês têm alguma coisa de comer? E até então eles não sabiam que era Jesus. E eles disseram, não, a gente trabalhou a noite todinha, mas a gente não pegou nada. Como era que ia ser abençoado se tinham saído do caminho, né? Tinha voltado a fazer o que fazia antes. Aí Jesus disse, assim, na minha forma de me expressar, Jesus disse assim, lança a rede do lado direito, vocês estão fazendo a coisa errada. Sabe por que vocês ainda não pegaram nada? Porque vocês estão agindo de forma errada. Então volte a fazer o que vocês faziam antes. Lance a rede do lado direito do barco. Onde é que você está lançando a sua rede? O que é que você está pegando? Eu pergunto a você nessa manhã. O que é que está acontecendo com sua vida? Por que não está dando certo? Por quê? Não precisa eu responder. Você sabe por que não está dando certo. É porque você saiu do foco, você fugiu do centro da vontade de Deus. Você está lançando a rede no lugar errado. Lance a rede no lado direito. É uma ordem de Jesus. Volte atrás enquanto é tempo e faça a vontade de Deus. Ele diz, lança a rede do lado direito, e a palavra de Deus diz que a sorte deles foi que eles obedeceram. Então obedeça a voz de Deus nesta manhã também. Lance a rede do lado direito, volta a fazer o que vocês faziam antes. E se você estiver pensando em voltar, se você não voltou ainda, ou se já voltou,
atrás, Jesus te convida nesta manhã a se colocar na posição. Né? Porque quando a gente sai do centro da vontade de Deus, dá tudo errado. E sendo já manhã, Jesus se aproximou da praia, mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. E disse-lhe Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? E ele lhe disse: lance a rede para a banda direita do barco e achareis peixes. E lançaram. E já não podiam tirar de tanto peixe. A palavra de Deus diz que a rede tinha tanto peixe, mas ela não se rompeu, ela não se rasgou. Porque a ordem foi dada por Jesus. E quando Jesus dá a ordem, ele se responsabiliza. É verdade. E feliz de quem obedece, né, irmã Gracinha? Feliz de quem obedece. E a palavra de Deus diz que a rede veio cheia de 150 peixes grandes. Não era peixinho, não era coisa boa, porque Jesus tem coisas boas para o teu povo. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Porque o que eles viram, o milagre que eles viram, eles sabiam que só quem podia fazer aquilo era Jesus. Glória a Deus. E o discípulo, no caso João, né, ele disse a Pedro, disse: olha, só quem faz esses milagres é Jesus. Louvado seja Deus. Então eu pergunto a você: o que é que você tem feito? O que é que você tem visto? Como é que você tem enxergado as coisas? Você está fazendo do seu jeito ou da forma que Jesus mandou você fazer? Veja o quanto essas pessoas sofreram com Pedro porque acompanharam ele. E tem pessoas que a gente acompanha, não vale a pena. Eu digo a você, se tem pessoas que lhe conduzem a você estar regredindo, né? Acorde, ainda é tempo, Jesus não voltou ainda, e ele está lhe dando a oportunidade hoje. Você está fazendo a mesma coisa que você fazia antes, ou as mesmas coisas, né? Ou você está voltando atrás? Preste atenção à forma que Jesus está tratando nessa manhã. A palavra de Deus diz, aí quando eles chegaram lá, aonde Jesus estava, já tinha providência, já tinha peixe prontinho assado, né? Jesus já tinha providenciado tudo. Jesus perguntou se eles tinham que comer, só para eles acordarem para a vida e saber que eles estavam no território errado. Né? Ele estava fazendo do jeito dele, não é para fazer do seu jeito, é do jeito de Jesus. E a palavra de Deus diz que quando eles lançaram a rede, ou eles fizeram da forma que Jesus mandou eles fazer, aí eles viram a provisão. Enquanto você não fizer da forma que Jesus quer, você vai ficar no prejuízo. Só quem tem a provisão para nossas vidas é Jesus de Nazaré. E você tem que fazer da forma dele. Talvez ele já tivesse lançado a rede ali onde Jesus mandou eles lançar. Mas eles não tinham pegado nada porque eles estavam fazendo da forma deles. Mas quando Jesus manda, como já falei aqui e repito, quando Jesus manda e a gente obedece, aí a gente vê a coisa melhorar. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus chegou lá, fez este milagre, mandou eles lançar, eles obedeceram a Jesus, fizeram da forma de Jesus, deixaram de fazer a vontade dele, fizeram da forma de Jesus, que Jesus mandou, deu certo, eles prosperaram, né? Se alegraram. Quando chegaram ali onde Jesus estava, já tinha provisão. Se está faltando provisão, a culpa não é de Jesus, a culpa é minha. Foi eu que escolhi fazer do meu jeito. E a palavra de Deus está advertindo essa manhã: não volte a pescar. Não volte a pescar. Não volte a trabalhar onde você trabalhava. Volte a fazer a vontade do mestre. Louvado seja Deus. Aí teve milagre e grande. Teve provisão, comida no caso, né? Que eles, acredito que eles estavam com fome porque tinha passado a noite toda nessa luta sem conseguir nada. Mas aí Jesus, a hora está se passando, eu vou parar. Diz, aí Jesus foi e chamou Pedro. Aí disse: Pedro, vem cá.
vamos ter uma conversa aqui, Pedro? Aí disse assim, ô Pedro, tu me ama? Aí ele disse, eu amo, Senhor. Aí Jesus olhou para ele assim, aí disse, Pedro, tu me ama mesmo, Pedro? Ele disse, amo, Senhor. Ele disse, tu me ama? Aí Pedro chorou, a palavra diz, Senhor, tu sabe. Então ele disse, ô Pedro, pois apacente minhas ovelhas. Ou ele dizendo assim, não faça mais isso não haja dessa forma não, Pedro. Olha aí o que tu fez com o povo, botou o povo dentro de um barco, passaram a noite todinha. Não pegaram nada, o povo tiver prejuízo, sofrer, porque não é fácil passar uma noite, eu não sei qual foi o tamanho dessa noite, mas não é fácil, o que tu fez com o povo não é fácil. O que você está fazendo. Então, se você ama Jesus, então faça a vontade do Senhor, porque aí você não vai sofrer, ninguém sofre, ninguém vai ter prejuízo e todos vão ser abençoados. Aí eu encerro essa palavra dizendo a mesma coisa que Jesus disse para Pedro. Pedro, tu me ama? Ele disse, tu sabes, Senhor. Ele disse, pois Pedro, apacenta minhas ovelhas. Então, se tu ama Jesus, cuide das coisas de Jesus, zele pelas coisas de Jesus, zele por aquilo que Jesus colocou nas suas mãos. Não, assim, não saia do centro da vontade de Deus e nem leve ninguém a sair. Amém. Não é verdade, irmã Gracinha? Não leve ninguém. Então, se tu ama Jesus, cuide das coisas de Jesus, que foi para isso que ele te chamou. Em nome de Jesus, tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço a Deus por tudo. Obrigada a você de perto, de longe. O tempo é corrido.